Vamos agora trazer o Arilton Teixeira, economista-chefe da Apex Partners, aqui na nossa programação, chegando para a nossa conversa. Arilton, bom dia, seja sempre muito bem-vindo à BMC News. Bom dia, agradeço o convite aí, bom dia a todos. Obrigada. Arilton, começando aqui, queria entender um pouco mais, né, da sua visão, inclusive diversos assuntos, mas começando aí um pouco mais sobre questão de expectativa, principalmente a gente está vendo aí num cenário internacional, investidor aí monitorando muito também o que deve acontecer, os próximos passos de políticas monetárias, principalmente de olho aí no Fed ainda, mas a gente também tem nossas questões internas aqui, queria entender aí um panorama, né, a sua visão especificamente, quais são os assuntos aí econômicos que você acha que tem trazido mais peso para o investidor ficar atento aí no mercado? Bom, em termos externos, você já falou, né? A preocupação maior é que a inflação está elevada e o nível de atividade, em particular na Europa, ele estava caindo. Aí os números que saíram aí ontem, o PMI, mostrando que aparentemente a queda foi interrompida, então parece que o pior já passou, né? E o problema continua sendo a inflação. A inflação deu um sintoma aí de queda inicial, mas a inflação europeia continua muito alta. Isso é um problema sério. Os Estados Unidos, ao contrário, também parece que começou a cair aí o nível, a queda do nível de atividade medida pelo PMI caiu, parou, mas um bom sinal. Mas a inflação também, a inflação nos Estados Unidos cai menos, tá caindo mais, então já está mais baixa, é um problema menos. É isso que o mercado está acompanhando, porque semana que vem nós temos reunião do Fed, do ECB e tudo. E o mercado quer saber, quer precificar esses aumentos de juros aí, que afetam os preços dos ativos aí do mercado financeiro de uma maneira geral, né? Então, basicamente é isso. Acho que o mercado está caminhando para um aumento nos Estados Unidos de 0,25, né, nos juros, e a questão aí agora passa a ser se vamos ter mais aumentos ou não, e obviamente, como o Fed já deixou bem claro, ele quer convergência para os juros, da inflação para a meta, desculpe, e ele só vai parar quando essa convergência ficar clara. Então nós vamos ter que acompanhar os dados aí depois da reunião da semana que vem. No Brasil, o nosso problema todo continua sendo a inflação descolando aí do centro da meta aí, estabelecida pelo CMN e perseguida pelo Banco Central, utilizando os instrumentos monetários disponíveis. Isso começou a acontecer, é claro que está acontecendo, começa desde novembro, particularmente após a eleição e particularmente após o novo governo se mostrar com uma tendência muito forte de aumento de gastos, uma política fiscal mais frouxa, num país que já vem com uma taxa de endividamento elevada. Note bem, essa taxa de endividamento elevada, não adianta você comparar isso com os Estados Unidos ou com a Alemanha, você tem que comparar isso com os países emergentes. Nós não temos condições de nos desendividar, o mercado cobra riscos, um prêmio muito grande para nos financiar nesse aí. Então, quando o governo se demonstrou aquilo, obviamente o risco fiscal aumentou, o risco fiscal a gente lê aí, é a probabilidade do governo não ser capaz de honrar suas contas, e aí começou a descolar. Já a inflação, que estava no centro da meta, começa a descolar. Veja só, não é a inflação desse ano. A inflação desse ano é 3,25. A partir do ano que vem é 3. Com 1,5 para cima e 1,5 para baixo, que é a banda aí que ela pode flutuar, onde é considerado que o Banco Central está satisfazendo, está atingindo suas metas de controle da inflação. Isso começou a ocorrer e aí começa mais notícias piores, né? Ao invés do governo, mais uma vez, enfatizar que vai controlar os gastos, 2, e dar apoio ao Banco Central, o presidente Lula, ele faz o contrário. Ele diz que gasto é investimento, né? Nós já vimos essa brincadeira lá atrás, quando uma outra ex-presidente disse que gasto era vida, e foi um desastre o governo dela, e o governo reafirma isso e reclama da independência do Banco Central e da taxa de juros. Obviamente, isso levou aí um descolamento ainda maior da inflação. Aí veio mais uma notícia ruim, que é que o mercado está acompanhando, que é o governo declarar que estava pensando aí, alguns membros do governo, de que estava pensando em aumentar a meta de inflação. E aí a gente chega num ponto mais complicado ainda. Veja só, quando a gente olha os juros de um país emergente como o Brasil e compara com os juros de países estados, como os Estados Unidos, a Alemanha e tudo, você vai ver o quê? Nossos juros é bem mais alto. A esquerda sempre reclama que isso é injusto, que o mercado pune, que são especuladores. Na verdade, não é. São os riscos aqui dentro
que são sempre maiores que lá fora. Aí vamos pegar o caso de aumentar aí a meta de inflação. Veja só, em geral, quando você está precificando um título aí para financiar o governo, você põe um risco, né, de financiar esse governo. Pode ser via na taxa de juros real, como nas NTN, Série B, ou pode ser um risco de inflação maior e também como nas LTNs, que são títulos pré-fixados. Então existe um risco ali dentro. Quando você vai precificar, é um risco de inflação, por exemplo, num título pré-fixado. O que o governo fez foi simplesmente fazer o quê? Aumentar, gerar mais volatilidade, mais incerteza e aumentar esse risco. O que vai acontecer então? Quem já tem um título desse vai sofrer com a perda. Quem for comprar agora vai desvalorizar o título ainda mais, ou seja, vai pedir um juros ainda maior. E aí volta a esquerda, volta o governo reclamar que o mercado está punindo. Se você não quer pagar prêmios de risco, você tem que evitar volatilidade e incerteza. Esse é o caminho. Não fazer o que o governo está fazendo. O governo está fazendo o caminho oposto. Ele está gerando mais incerteza, mais volatilidade. E aí, já que nós estamos aqui, vamos discutir. E qual é o impacto disso no resto dos ativos brasileiros? Ora, a tendência é que a renda variável, ou seja, as empresas, elas percam valor, tá certo? Porque o risco aumentou, o custo de capital aumenta, e aí você vai desvalorizar ainda mais essas empresas. Então é isso que nós estamos discutindo. Tá? O governo, é engraçado, né, que o primeiro governo do Lula, ele teve a maior preocupação montando uma equipe, montando a política econômica dos primeiros 4 anos, tentando eliminar toda a incerteza. O Lula 3, ele aparentemente vem na linha do Lula 2, sem ter a credibilidade que o Lula tinha, e está tentando gerar, e está gerando só incerteza. Primeiro, pedindo gastos extras fora do teto para sempre, depois montando uma equipe econômica que não tem credibilidade junto ao mercado, e finalmente agora ainda com discussões em relação ao Banco Central. O Lula diz o seguinte, o Banco Central tem que ser independente. Aliás, desculpe, o Banco Central no meu governo foi independente. Ora, se for independente, para que ele está reclamando de uma lei que já entrega ao Banco Central a independência? Nós temos que lembrar que instituição forte é exatamente isso. Ela não depende de quem está lá no poder para ela funcionar. E uma lei que dá ao Banco Central independência e reduz aí a interferência política nas atuações do Banco Central é sempre bem-vinda. Finalmente nós conseguimos passar e o Lula agora está reclamando. Essas são situações, de novo, isso vai fazer com que juros tendem a aumentar no Brasil, que é o caminho oposto que nós queríamos fazer. Nós queremos reduzir os juros, reduzir a incerteza, reduzir os juros menor, melhor para a economia, para todos os setores, altera a rentabilidade relativa, inclusive, do setor de renda variável, facilita aí a valorização das empresas e tudo mais. É isso que nós queremos, e é isso que está por trás de uma ideia de que, se você quer fazer o país crescer, gera menos instabilidade, menos incerteza, né? Mas nós não estamos fazendo. No final das contas, também temos que falar, quem paga tudo é as pessoas de baixa renda. A incerteza gera sobre os juros, e isso refletindo sobre os diversos setores da economia. Reflete no mercado financeiro em geral, porque a rentabilidade relativa dos ativos é alterada, você puxa o setor investimento, traz recursos para o setor de renda fixa, reduz os investimentos em renda variável. Isso é a empresa perdendo valor. Nós não queremos, nós queremos as empresas valorizando, tá certo? Porque isso atrai mais investimento e gera crescimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos que falar, porque senão eles falam que nós, no mercado financeiro, não temos sensibilidade social, né? É o seguinte, isso acaba prejudicando a população de baixa renda, empresas menos valorizadas, economia crescendo menos, nós vamos ter menos empregos, salários mais baixos, e isso acaba, de uma forma geral, prejudicando aqueles que o presidente diz que quer proteger mais, que é a baixa renda. Mas esse não é o caminho, né? Ele está campeando, ele está indo num caminho incorreto, né? Gerando só instabilidade e incerteza. Tá certo, Arilton, quero agradecer, nossa conexão aí está com falhas, não está das melhores, mas agradeço o seu tempo, a sua participação, seja sempre muito bem-vinda aqui à BMC News. Até a próxima. Muito obrigada, até a próxima, um abraço a todos. Obrigada, tchau, tchau, muito obrigada.